Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa igreja online. Nós somos a Paz Church Santana de Parnaíba e você está em nosso canal no YouTube. Eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Tenha um bom culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Reconhecemos a Tua majestade, a Tua santidade. Te convidamos, seja exaltado, seja engrandecido, seja entronizado em nosso meio. Seja entronizado em meio aos louvores da Tua igreja. Visita agora cada lar com a Tua presença, com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, seu amor não falha. Eu não
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie.
ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Pai, eu te peço hoje, visita esta pessoa agora, Senhor. Visita cada lar, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Ó Deus, supra agora cada necessidade. Se alguém triste, seja alegria. Se alguém enfermo, seja cura em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora ao momento generosidade, onde nós vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas finanças. Eu gosto sempre de lembrar um princípio da palavra de Deus que diz que o Senhor não está em busca de adoração, mas de adoradores. O Senhor não está interessado na sua oferta, mas Ele está interessado no ofertante. Ele está interessado em nossos corações, corações inclinados na sua direção. E a oferta, a contribuição, é um sinal que nós passamos no mundo espiritual, que nós temos uma fonte, que a fonte é o Senhor. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, e ele dizia: Senhor, tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos nós te damos, nós te devolvemos. A oferta é um sinal de gratidão e a oferta é uma semente. A Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, nós seremos colocados sobre o muito. Eu quero te convidar a ofertar, enviar sua contribuição, seu dízimo com esse coração, e eu quero orar e abençoar a sua vida. Enquanto isso, já está aparecendo aqui os dados da conta para você fazer a sua transferência, o seu Pix, através do CNPJ. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te peço, abençoa aqui cada filho, cada filha, Pai, que tem entendido princípios espirituais. Abençoe as finanças, abençoe o trabalho, abençoe os negócios, a empresa. Se alguém com dificuldade nessa área, abra portas, caminhos no deserto, rios no ermo, como diz a tua palavra, que a tua bênção persiga e alcance cada pessoa que está assistindo. Assim oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse culto de hoje é especial, nós estamos celebrando o Dia das Mães e nós gravamos uma música em homenagem a todas as mamães, declarando a bênção do Senhor. Nós vamos cantar juntos e orar em seguida por todas as mães. Seu rosto em
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero em seguida orar, mas eu quero ler um poema, que fala sobre as mães, que diz assim: a sua existência é em si um ato de amor, gerar, cuidar, nutrir, amar com um amor incondicional, que nada espera em troca, afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Amém? Que lindo, isso é tremendo, Revela um pouco, da essência das mamães. Há um texto, Isaías 66:13, que diz assim, o Senhor falando: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Então a palavra está deixando bem claro que o amor de mãe
é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Nós queremos hoje declarar a nossa gratidão e o nosso carinho a todas as mamães, e nós vamos orar e abençoar aqui como nós cantamos. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre todas as mães, que o Senhor abençoe e guarde cada mãe e faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e te conceda paz. Que a bênção do Senhor seja abundante na vida de cada uma das mamães. Assim nós oramos e declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora ao momento da palavra de Deus e hoje uma mamãe vai trazer aqui a mensagem em nome de Jesus. Amém, queridos? Olá, que alegria estarmos juntos neste dia para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje um dia mais especial, é o dia em que se comemora o Dia das Mães. Que privilégio poder compartilhar a palavra neste dia com vocês. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Pai, muito obrigada por esse dia que o Senhor marcou para derramar a bênção, a semente poderosa da Tua palavra em nossos corações. Nós queremos Te agradecer e colocar o nosso coração disponível, inclinado, os nossos ouvidos abertos para receber a Tua incorruptível, a Tua poderosa palavra. E eu declaro aqui, Senhor, que ela possa frutificar a 30, 60, 100 vezes mais em nossos corações e através das nossas vidas, Pai. Nós não vamos reter o fruto, Senhor. Nós vamos guardar a semente e ela vai frutificar e nós vamos distribuir aquilo que o Senhor produzir através de nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. E hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilharmos tem como tema o temor do Senhor. Mas aí você pode pensar assim, mas compartilhar sobre o temor do Senhor no Dia das Mães? Sim, eu creio que assim como Deus falou profundamente ao meu coração, vai falar ao seu também. Mesmo que você não seja uma mãe, você seja um pai, independente. O temor do Senhor é para todos nós. Mas eu quero compartilhar um versículo, quero começar compartilhando um versículo que está aqui em Provérbios 31, versículo 31, que diz assim: o encanto pode enganar e a beleza logo desvanece, mas a mulher que merece admiração é a que vive no temor do Eterno. Então, o que a Bíblia está nos falando aqui é que a beleza, as coisas passageiras desse mundo, elas não vão durar muito, mas a mulher que vive no temor do Senhor, a pessoa que vive no temor do Senhor, essa merece admiração. E nós vamos ver muito mais dos benefícios e das maravilhas que Deus tem para nós do que somente a admiração para aqueles que vivem no temor do Senhor. Vamos lá compartilhar a palavra de Deus. E nesse dia, tão especial que é o Dia das Mamães, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Nesse tempo, nós vivemos um discurso, nós ouvimos um discurso muito grande em todos os lugares onde nós estamos, de empoderamento. As mulheres são estimuladas, encorajadas a serem empoderadas, destemidas, E falar sobre o temor do Senhor parece meio insensato até, mas eu creio que a Bíblia tem razão. Lá em Provérbios, quero compartilhar aqui, diz assim, também no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós precisamos de sabedoria nos nossos desafios, no nosso dia a dia, para tantas coisas, todos nós, o temor do Senhor, a Bíblia nos garante que Ele é o princípio da sabedoria. Então, já é um bom começo, Então, o que é o temor? O que significa a palavra temor? Temor
que a Bíblia está falando aqui, ela não significa medo. Nós não estamos falando de medo. O temor é um segundo dicionário, ele é um sentimento de profundo respeito e obediência. Exatamente. E em hebraico, a palavra temor significa, né? A palavra diz que temor é yare, que significa respeitar, reverenciar. E dessa palavra vem a palavra adoração. Então, olha que incrível. Da palavra temor vem a adoração. Então, porque nós tememos ao Senhor, nós o adoramos. Porque nós respeitamos ao Senhor, que é um dos significados de temor, nós o reverenciamos, nós o obedecemos e nós o adoramos. Então isso é tão precioso quando nós entendemos o significado da palavra. Isso já é um excelente começo. Desde criança, talvez você tenha ouvido essa palavra e tenha soado com medo mesmo, né? Muitas vezes isso fica no nosso subconsciente, criando limitações, barreiras, e nós não conseguimos avançar no nosso relacionamento com Deus. Mas hoje eu quero mostrar para você que o temor a Deus tem muito a ver com que obediência, reverência, com a nossa postura de adoração ao Senhor. E o temor ao Senhor, a palavra temor, ela nos dá um sentimento de que existe algo maior do que nós mesmos. E qual seria o antônimo, o contrário ao temor? Vamos ver segundo o dicionário. Segundo o dicionário, o antônimo de temor é desconsideração, petulância, desrespeito, arrogância e desprezo. E talvez isso, hoje em dia, lhe soe familiar, de acordo com as coisas que nós temos visto ao nosso redor, as notícias, o mundo afora. Talvez essas coisas venham assim muito familiar para você. E nós vamos ver, diante disso, uma pérola preciosa aqui na Bíblia deixada pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Ou seja, ele está nos advertindo aqui, né? Não se engane com as aparências. No final dos tempos, esse será o coração dos homens, sem temor a Deus. Então, Paulo nos mostra que as pessoas no final dos tempos, elas realmente estão perdendo, né? Como nós temos visto, o temor a Deus no nosso dia a dia. Mas Deus, Ele veio nos dizer nesse dia que a igreja do Senhor Jesus será e é prevalecente. Eu quero te animar nesse dia. Você, mamãe, que tem lutado muitas vezes com tantas circunstâncias, com tantas situações no seu dia a dia, tantos desafios potencializados por causa dessa circunstância de pandemia e outras mais que nós estamos vivendo. Eu quero te animar e declarar que se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus é prevalecente. Ele mesmo nos garante isso, dizendo que Ele está edificando essa igreja. Então, como igreja, você, mamãe, você, papai, você que é filho, está sendo edificado pelo Senhor Jesus.
E através daqueles que temem ao Senhor, através da igreja, nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Nós, como igreja, fomos chamados para implantar o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus, que poderoso isso! Eu quero compartilhar aqui um exemplo clássico que a Bíblia deixou registrado aqui, que Deus fez questão de deixar registrado, porque a palavra de Deus, ela nos edifica, mas ela também nos adverte a respeito do comportamento das pessoas, né? Das pessoas que foram boas e das pessoas que foram más. E eu vou compartilhar 2 exemplos clássicos aqui de pessoas. Eu vou começar compartilhando um exemplo de uma pessoa que foi má, de uma pessoa que não teve temor a Deus. E Deus fez questão de deixar registrado aqui no livro de Daniel. Eu não vou ler o capítulo, está no livro de Daniel, no capítulo 5. Eu quero te estimular a, durante a semana, você ler a história dessa pessoa lá no livro de Daniel. E que o Espírito Santo possa gerar temor ao seu coração, assim como gerou no meu. E a história da pessoa que eu quero contar aqui é a história de Belsazar. Exatamente, Belsazar. Ele foi um exemplo negativo. Um exemplo de uma pessoa muito parecida com o que está... Muito parecida não, praticamente uma fotografia daquilo que está descrito aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3 que nós lemos agora. E Belsazar, ele foi um sucessor do rei Nabucodonosor, na Babilônia. Nabucodonosor também começou o seu reinado sem temor nenhum a Deus, mas ele levou uma lição tão grande de Deus, quando Deus permitiu que ele ficasse um tempo junto às bestas, no pasto, e depois que ele retornou, ele entendeu, ele teve revelação de quem era Deus, e ele termina o seu reinado exaltando o rei de Israel, o Deus de Israel. E nós vamos ver aqui que Belsazar, ele provavelmente ele deve ter ouvido, com certeza, muitas vezes a história de Nabucodonosor, daquilo que aconteceu ali com o seu antecessor, mas nem isso gerou temor no Senhor, e nós vamos ver o fim que ele teve. Diz lá no livro de Daniel, no capítulo 5, que Belsazar, ele, sem temor nenhum a Deus, um belo dia resolveu dar uma festa, e no meio da festa ele pediu para os seus servos trazerem os utensílios do templo, aonde se adorava a Deus. E os utensílios foram trazidos, incluindo entre esses utensílios taças. E a Bíblia nos relata, diz, que Belsazar, sem pestanejar, pediu para que essas taças servissem o vinho ali para os seus convidados. Ali estavam as suas mulheres, suas concubinas, seus servos, seus amigos, e lá eles fizeram essa festa, compartilharam e tomaram vinho nessas taças. Uma atitude muito imprudente, demonstrando que para eles aquilo que Deus tinha separado, ou seja, que Deus considerou como sagrado para que fosse utilizado no templo, ele considerou como se fosse uma coisa comum. E é exatamente isso, a falta de temor, faz com que nós tenhamos o sentimento de que aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus dá importância é uma coisa comum, sem valor. Aquilo que Deus nos adverte, que Deus nos instrui através dos princípios dele na palavra, não tem valor, é uma coisa comum ou sem valor nenhum. Esse foi o erro de Belsazar e nós vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Diz lá na Bíblia que Deus deixou um recado para Belsazar na parede. Diz lá no livro de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 25, fala assim: Deus deixou um recado para Belsazar. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado das palavras. Mene, Deus o contou
Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então nós vemos que o que aconteceu aqui foi tão triste, né? Belsassar, no meio dessa atitude tão forte de falta de temor a Deus, né? De desconsiderar Deus, de não valorizar aquilo que Deus valoriza, ele colheu o fruto imediatamente da sua falta de temor. E nós vemos que Deus, e ele ficou ali assustado, né? Nós vemos nesse trecho que ele ficou assustado com aquilo que estava sendo escrito, porque esse escrito estava em aramaico, uma língua que ele não conhecia. E ele pediu ali para os seus sábios decifrarem o que significava. Mas eles não souberam. E aí lembraram de Daniel, que talvez pudesse decifrar. E Daniel foi trazido ali. Ele quis oferecer a Daniel, inclusive nós vemos aqui como foi lido, né? Uma corrente de ouro no pescoço, um manto vermelho, e Daniel nem fez questão de nada disso. Ele falou, eu não preciso de nada disso, né? Porque ele viu realmente que Deus estava falando com aquele homem. E o que ele colheu? A morte. Ele morreu naquela noite. A palavra diz aqui, né, que Dário, um rei da Pérsia e dos Medos, invadiu a Babilônia, matou Belsassar e se apossou do seu reino. Então ele morreu naquela noite. E tudo que ele valorizava, ele perdeu. Sabe, irmãos, Deus tem colocado no meu coração que chegou um tempo em que Deus tem urgência que nós tenhamos esse temor, de colocar em nós, no centro do nosso coração, esse sentimento de obediência, de respeito, para que isso gere em nós a verdadeira adoração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele busca adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como nós vamos dizer que nós adoramos a Deus com o nosso dia a dia, com a nossa vida bagunçada, se nós não demonstramos claramente com a nossa rotina, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, que nós não adoramos a Deus, sem ter o mínimo de temor a Deus, de valorizar aquilo que Ele valoriza, de obedecer os princípios que estão aqui. Esses são os verdadeiros adoradores que Ele busca, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Para ser adorador, é preciso temer ao Senhor. Assim como a Bíblia diz que para se aproximar do Senhor é necessário ter fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer nele. Assim também, para ser um adorador, é necessário ter temor ao Senhor, né? E nós temos aqui, comigo, alguns versículos maravilhosos que falam sobre os prêmios do temor ao Senhor. Eu quero compartilhar, quero te estimular a anotar aí num papel, no seu caderninho de anotação, na sua Bíblia, esses versículos para que no seu dia a dia, no seu devocional com o Senhor, esses versículos possam saltar aos seus olhos e o Espírito Santo possa trazer a revelação e isso possa pôr em prática na sua vida o temor ao Senhor. Vamos lá, está lá no versículo 14, versículo 27. Olha que prêmio maravilhoso. O temor do Senhor é fonte de vida. Olha que maravilhoso. E nós vemos que Belsassar não teve essa revelação, porque por causa da sua irreverência, ele acabou morrendo.
Vemos também lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Glória a Deus, que maravilhoso ter a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, né? E aqui eu quero fazer um parênteses e dizer a você que, como diz aqui, né, a recompensa, a riqueza, a honra e a vida são aquilo que nós colhemos quando nós temos o Senhor. E isso é um legado que nós, como mães, podemos deixar para as nossas gerações, para os nossos filhos, né? E não só para os nossos filhos, quando a Bíblia ela tem o cuidado de falar conosco através das gerações, né? Não só de uma, mas das gerações, de uma geração. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Então, quando nós temos o privilégio de falarmos de Deus, de ensinarmos o temor do Senhor aos nossos filhos, nós estamos deixando um legado para gerações, não só ali para o nosso filho, mas nós estamos mudando a história dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos nossos filhos. Que poderoso isso, que poderoso deixar esse legado, não só uma herança, porque uma herança, normalmente uma herança financeira, que é importante sim, é maravilhoso poder deixar isso para um filho, não tem problema nenhum, é um privilégio. Mas uma herança pode ser consumida, mas um legado jamais será consumido. Aleluia, que poderoso isso. E nós vemos também lá mais alguns benefícios. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 6, diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Nós podemos evitar o mal com o temor do Senhor. As pessoas que temem ao Senhor, que têm o temor do Senhor no coração, elas evitarão o mal. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Aqui, o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos dá uma pérola preciosa, mostrando o valor do temor ao Senhor. Porque se nós julgamos que aquele que é o Pai, ele julga, né, imparcialmente cada um, ele diz para nós nos portarmos como? Com temor durante a nossa jornada terrena, ou seja, tendo um comportamento. Nós vamos ter automaticamente um comportamento totalmente diferente daquele que nós lemos aqui em 2 Timóteo. Viver no temor é algo, irmãos, que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E não sabemos, irmãos, quando o Espírito Santo está falando conosco. Sabe, quando você toma uma decisão, quando você age ou fala algo impulsionado por uma situação com falta de temor, você sabe, o Espírito Santo habitando dentro de você, ele acende uma luz, né? Ele pisca algo ali para te avisar que existe algo que não está em concordância com o coração de Deus, com aquilo que Deus ensina, com os princípios dele, com a segurança que a palavra traz para nós. E aí, quando essa luz vermelha acender, eu quero pedir aqui a Deus que ela venha gerar aos nossos corações arrependimento. Arrependimento venha gerar uma conversão, uma mudança de direção. Porque a conversão é exatamente isso, é essa mudança de direção. E eu quero pedir ao Espírito Santo que venha trazer nessa manhã a todos nós esse temor, esse arrependimento das obras, daquilo que nós fizemos, que nós decidimos, que nós falamos que não esteja em concordância
com a vontade e a palavra de Deus. E eu queria aqui contar uma história que diz que tinha uma mãe e o seu filho chegou perto dela numa manhã e provavelmente, né, eu imagino aqui que essa mãe estava em alguma atividade dentro da sua casa, talvez mexendo com alguma roupa, lavando uma louça. E diz que esse filho chegou para a mãe e falou assim: mãe, tive um sonho tão interessante com você. Aí a mãe falou: nossa, filho, é mesmo? Me conta o sonho que você teve. E o filho começou a contar o sonho. Ele falou assim: mãe, eu sonhei que você estava numa fila, era uma fila muito grande. E você estava lá no final da fila. E o tempo foi passando e a fila foi andando. E quando faltava uma pessoa, uma única pessoa na sua frente, e você ia ser atendida naquele lugar, aconteceu algo muito interessante. Você saiu da fila. E a mãe ficou assim, pensativa. E ela ficou tão pensativa. Sabe por quê? Porque essa mãe, ela orava por esse filho. Esse filho estava tomando algumas atitudes já há algum tempo fora, né, sem temor nenhum ao Senhor, fora da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para ele, tinha, né, para ele na palavra. E essa mãe vinha orando e já há algum tempo ela tinha parado de orar. Já tinha desistido de orar pelo filho. Quando esse filho contou o sonho, o Espírito Santo falou com ela e ela entendeu. Continua. Aquilo gerou temor no coração dela e essa mãe continuou orando por esse filho. Então, eu quero dizer para você, especialmente para você, mãe, com tantos desafios, como eu disse aqui no começo, que nós temos como mães, né, os desafios diários na nossa casa, na nossa vida doméstica, um casamento, os relacionamentos, né, a vida de administrar o dia a dia. Eu quero te animar. E se você tem alguma luta com algum filho, eu quero te animar nessa manhã e declarar: não desista. Não desista. Se você se já se viu até nessa fila, saiba que a sua oração está sendo ouvida. O próprio Deus nos garante que Ele ouve as nossas orações. Porque a Bíblia diz que a nossa oração, ela não volta vazia, mas antes Deus cumpre a palavra dele. Deus cumpre, e Ele cumpre através da nossa declaração da palavra dele sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Então eu quero te estimular, eu quero te encorajar a continuar orando por aquilo que Deus tem colocado, os propósitos que Deus tem colocado no seu coração. Se é um tempo de estudo, um tempo de trabalho novo, um tempo de um filho que está mudando de fase, continue. Deus está com você. Você irá prevalecer em nome de Jesus. E eu quero compartilhar para nós encerrarmos aqui, conforme a palavra nos ensina, lá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Nos conta a história de duas mulheres. Agora nós vamos compartilhar um exemplo muito bom, um exemplo positivo de mulheres que temeram a Deus. E lá, no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim. É um tempo para nós contextualizarmos. Aqui nós estamos num tempo de escravidão do povo de Israel lá no Egito, e a Bíblia diz assim: e o sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, e tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, era um tempo de muita crueldade ali com os israelitas, né? Eles amassavam barro, eles eram escravos, né? Eles trabalhavam para comer. Mas a Bíblia diz assim: e o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino.
Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Então ele falou, olha, quando vocês forem fazer um parto, se forem os filhos das hebreias, se nascer um menino, pode matar. E vamos ver o que essas mulheres fizeram diante dessa ordem de Faraó. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são muito vigorosas e logo que nós chegamos, elas já deram à luz. Deus foi bondoso para com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram ao Senhor, Ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Uau! Olha a colheita dessas mulheres, dessas parteiras, para começar o nome delas. Foi deixado aqui duas, vamos dizer assim, simples parteiras, tiveram o seu nome registrado na Bíblia para nos mostrar a importância do ato delas, do coração delas. Elas temeram ao Senhor. E aqui Deus nos mostra a colheita delas. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que elas tivessem suas próprias famílias. E Deus foi bondoso com elas. E elas viveram. Elas estavam correndo risco, irmãos? Estavam correndo risco de vida. E aqui nós aprendemos uma coisa. Nós temos eu quero aqui elencar 4 princípios sobre o comportamento dessas mulheres que temeram a Deus. O primeiro, são princípios simples. O primeiro diz assim que é melhor e mais importante obedecer a Deus do que a homens. Então, muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós vamos nos encontrar diante de situações em que nós vamos ser convidados a obedecer a homens, mas tendo uma postura diferente do que diz a Bíblia. Né? Aquele momento que você está lá com o seu chefe e ele pede para você mentir em alguma situação com alguém, você vai precisar deixar claro que você não pratica mentira. A mentira não faz parte da sua vida. É um princípio. Quem é o pai da mentira? Nós sabemos que é o diabo. A nossa paternidade foi mudada. Nós não somos mais filhos e filhas do príncipe desse mundo. O nosso reino é outro, o nosso rei é outro. Nós andamos em verdade. E por quê? Vale mais, muito mais, obedecer a Deus do que obedecer a homens. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: quando homens querem se colocar acima de Deus e contra a palavra de Deus, devemos ter temor e obedecer a Deus. Então está claro aqui, esse é um sinal, né? Se você estiver em um lugar em que as pessoas se colocam acima de Deus, acima da palavra, onde a palavra é desonrada, você deve se posicionar com temor ao Senhor. Foi exatamente isso que essas mulheres, essas parteiras, Sifrá e Puá, fizeram, indo contra a ordem de Faraó. Um outro princípio muito importante diz assim, que diante do princípio de obedecer e temer a Deus, elas colocaram as suas próprias vidas em risco. Então, aquele que teme ao Senhor é corajoso, né? Não é medroso, não. É corajoso, é intrépido como um leão. Diante de Faraó, que se achava Deus, aqui na terra, essas mulheres correram risco. Elas foram inclusive chamadas por Faraó. Essas mulheres, mesmo diante de Faraó, elas que se julgavam um Deus aqui na terra, elas não temeram em desobedecer a ordem de Faraó e obedecer temendo a Deus, poupando a vida das crianças, né? Elas correram um risco com a própria vida delas, mas lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Uau! E foi isso que essas mulheres fizeram. Essas mulheres foram fiéis, e Deus, inclusive, poupou a vida delas aqui mesmo. Terceiro princípio, essas mulheres executaram o seu trabalho como se estivessem trabalhando para Deus. E de fato, elas estavam mesmo trabalhando para Deus. Essas mulheres foram responsáveis, juntas ali com Deus, de tornar o povo de Israel, o povo judeu, um povo numeroso aqui na terra. Era propósito de Deus que naquele momento o povo de Israel se tornasse muito mais numeroso. E essas mulheres cooperaram junto com Deus para que isso acontecesse. E Deus quer colocar isso nas nossas vidas, que nós sejamos cooperadores dos propósitos que Ele tem. Então tudo que nós fizermos, que haja temor no coração, seja nos nossos estudos, seja servindo dentro da igreja, seja no nosso trabalho, que nós façamos tudo com temor, como se estivéssemos fazendo para Jesus. Esses dias eu tive o privilégio de estar aqui na igreja vendo algumas coisas práticas do dia a dia, de organização, de limpeza, e eu fiz com tanta gratidão no meu coração, como eu sei que os irmãos que servem aqui fazem, e com tanto temor, que era como se naquele lugar que eu estivesse mexendo, o próprio Jesus fosse entrar. Então que nós tenhamos isso no nosso dia a dia, no nosso coração. Exerça a profissão que você exercer, servindo ali na empresa onde você está, você como estudante diante dos seus professores, que você tenha esse coração de estar ali num lugar em que você sabe que Jesus está ali com você, porque Ele realmente está, através do Espírito Santo. E o último princípio, para nós finalizarmos aqui, que eu quero compartilhar, que essas mulheres praticaram. Elas não foram passivas diante do mal, elas foram ativas, ou seja, elas não se conformaram com a situação. Elas receberam uma ordem de Faraó, elas poderiam falar assim, Faraó falou para nós, ele é o rei, ele falou que era para nós matarmos, esse daqui é o nosso serviço, ele que deu a ordem, então a culpa de qualquer coisa, se der algum problema, vai cair sobre ele. Não, muitas vezes nós arrumamos desculpas para não fazer aquilo que Deus nos orienta através da palavra dele, Muitas vezes nós estamos lá no nosso serviço, ouvimos piadas, palavras que não agradam a Deus, e nós ficamos lá dando risadinhas, fazendo cara de paisagem, quando no fundo nós sabemos que aquilo não está em concordância com a palavra de Deus. Não participe. Você não precisa ali ficar falando para as pessoas como elas devem se portar. Através da sua atitude, tendo temor ao Senhor, não participando de determinadas situações que você percebe que Deus não aprova, você vai estar praticando o temor do Senhor. E talvez com isso, com esse testemunho, pessoas se aproximem e vejam que você tem uma atitude diferente. Você não está escarnecendo, você não está reprovando as pessoas, mas você tem uma atitude diferente. E ter o temor do Senhor, ter essa atitude diferente diante das pessoas, isso vem de dentro de você, vem do seu coração. Isso vai fazer com que Jesus resplandeça, a presença dele resplandeça através da sua vida e as pessoas vão te procurar. Eu sei porque muitas vezes no meu trabalho eu vivi isso. Eu vivi situações em que as pessoas até me deixavam de lado, em situações que elas queriam escarnecer, porque elas sabiam que eu não concordava, mas quando acontecia alguma situação em que era necessário a presença de Deus, em que haviam desafios, dificuldades, para quem as pessoas recorriam? Para mim? Não, para aquele que estava em mim, para aquele que está em mim. Porque elas tinham visto Cristo resplandecer através da minha vida. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer.
a única coisa de bom que nós temos para oferecer, se nós tivermos o temor no coração, é a presença de Deus. Então eu quero te estimular, resplandeça, deixe esse temor brotar no seu coração, nas suas atitudes, resplandeça Cristo aonde você estiver, porque olha, eu creio que nesses últimos tempos nós estamos vivendo assim, tempos desafiadores, tempos de dificuldades por conta dessa praga que veio sobre a terra. E eu creio que existem pelo menos 2 objetivos muito fortes para isso estar acontecendo, para nós, como cristãos, refinarmos a nossa fé no Senhor, para nós sermos refinados e aprovados diante do Senhor, e para gerar um sentimento, algo no nosso coração que é o arrependimento. E ele deve começar em nós, para que esse arrependimento alcance as pessoas que ainda estão na escuridão. Então eu creio que nesse tempo nós teremos uma grande colheita. O meu coração está assim muito animado, muito alegre em saber que Deus trará essa grande colheita, porque antes de Cristo vir, e Ele está vindo, está próxima a vinda do Senhor, a palavra nos garante, os sinais apontam a volta de Jesus. Mas antes do Senhor vir, a Bíblia nos garante que a palavra será pregada a toda a terra, a toda criatura. E será pregada por quem? Será demonstrado por quem? O temor do Senhor, através de filhos e filhas que têm o temor no coração, que demonstram, que brilham, que refletem Cristo através das suas atitudes, de um estilo de vida do reino. Nós fomos chamadas, mamães, nós somos chamadas a refletir, a começar ali dos nossos filhos, a refletir o estilo de vida do reino. Irmãos, nós somos chamados a refletir como se vive no reino. Que Deus nos traga esse temor aos nossos corações. E eu declaro aqui que nós vamos ter sucesso em refletir a imagem e a semelhança de Cristo, como se vive no reino de Deus, através do temor. Glória a Deus por esta palavra. Eu quero orar aqui no final, para que essa palavra gere os frutos que Deus deseja nos nossos corações. Pai, muito obrigada por esse banquete, pela sua preciosa palavra. Apesar de mim, Senhor, eu creio que ela é poderosa, Senhor, para gerar nos nossos corações, no nosso espírito, mudança, Senhor. Mudança de reino, mudança de mentalidade, Senhor. Mudança de atitude, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro aqui essa palavra gerando os frutos que o Senhor já determinou na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida e através de nós. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. E eu quero aqui te fazer um convite. Se você está ouvindo pela primeira vez essa palavra, a respeito de temor, a respeito de arrependimento, e você ainda não faz parte de uma igreja, ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você entre em contato com esse telefone que está aparecendo aí no vídeo, entre em contato conosco, mande uma mensagem, nós queremos orar por você, nós queremos te dar uma palavra de edificação e te ajudar a viver os princípios que estão aqui, a colher os benefícios que nós vimos aqui na palavra. E esses são só alguns. Existem muitos mais benefícios, porque os desafios todos nós enfrentamos, mas nós temos um Deus que nos ensina a como viver e vencer esses desafios. Eu quero te convidar, mande a mensagem. Nós vamos ter muita alegria em receber e te responder a mensagem. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Glória a Deus.